Seja muito bem-vindo ao canal Leitura Diária da Escola Bíblica Dominical. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de ativar as notificações. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, juntos mais uma vez para meditarmos na nossa leitura diária, que está registrada no Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O nosso tema, nada temer na pregação do Evangelho. Este versículo descreve a determinação do apóstolo Paulo em cumprir a sua missão, mesmo diante dos desafios e sofrimento. A frase, não considero a minha vida preciosa, indica um desprendimento do apóstolo em relação à sua própria vida. O que importava agora, daquele momento, é que o Evangelho de Jesus precisava ser pregado a qualquer custo. Por isso, ele se colocou ao dispor de Deus. Aos Gálatas, capítulo 2 e o versículo 20, ele usou no seu coração, que já estava crucificado com Cristo. E agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz: pois para mim o viver é Cristo. Exemplos de homens que não temeram ao pregar o Evangelho de Cristo. João Batista, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 10, os discípulos de Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Filipe, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 35. Estevão foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja primitiva. Ele se destacou por sua fé na pregação do evangelho genuíno. Mesmo na hora da morte, não negou o nome do Senhor e ainda pediu ao Pai para que não imputasse neles os pecados. Morreu glorificando ao Pai Celestial. Atos dos Apóstolos, capítulo 7 e o versículo 60. Neste domingo, vamos estudar a nossa 9ª lição. Vamos falar sobre o seguinte tema: uma igreja que se arrisca. A Igreja do Senhor Jesus foi capacitada e revestida para enfrentar as perseguições no seu dia a dia. Em Efésios, o apóstolo Paulo orienta aos crentes em Cristo que eles se revestissem das armaduras de Deus e depois ficassem firmes. Efésios, capítulo 6, verso 13. O poder do Evangelho veio para libertar os que andavam e ainda andam na escuridão espiritual. Infelizmente, muitos ainda não conseguiram receber esta palavra, porque vivem na escuridão do pecado. Aí promovem perseguição contra a palavra de Deus para que ela não avance no seu propósito. Mas Deus, no seu infinito poder, escolheu e preparou a sua igreja para essa missão. Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo 16, parte A. A igreja segue nesse propósito da pregação do Evangelho, até que ele volte. Ele deu essa esperança aos seus discípulos. Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo 1. Enquanto aqui estivermos, em qualquer lugar deste mundo, estaremos sujeitos a sermos questionados por nossa fé. Esperança em Jesus Cristo. Por tudo isso, não devemos temer ao homem. Evangelho de Mateus, capítulo 10 e o versículo 28. No louvor da harpa cristã, de número 108, no coro e a 2ª e a 3ª estrofe, nos dá um conforto mais que especial. Vamos continuar falando, pregando, ensinando, até que ele volte. Quem nos chamou é fiel e poderoso para nos guardar. Deus te abençoe.